O que muda no cenário político nacional com o novo comando da Câmara Federal, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é o deputado federal do PT, Paulo Teixeira, que está na terceira legislatura e é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, deputado. Boa noite, Maria. Deputado, eu quero começar com o processo do impeachment, né? Falta pouco mais de um mês para o julgamento político lá no Senado. O Ministério Público Federal divulgou um parecer que entende que a chamada pedalada fiscal não configurou uma operação de crédito e nem crime. E o advogado da defesa da presidente Dilma, Zé Eduardo Cardoso, diz que vai anexar esse parecer. No seu entender, isso pode ajudar a convencer os senadores que a presidente precisa para reverter o processo de impeachment? Ela tem chance? Boa noite, Maria Lídia, boa noite, Juliana, boa noite, Caberini, boa noite a todos os telespectadores. Eu acho que sim, é o terceiro parecer de diferentes setores que analisaram as contas da presidente Dilma Rousseff e chegaram à conclusão que não houve as ditas pedaladas. Isso é, não configurou operação de crédito, portanto não foi empréstimo, foi um contrato de prestação de serviço e que não foi ela que coordenou esses contratos. Quem coordenou o contrato foi o Ministério da Fazenda. Então, não foi nem pedalada, nem operação de crédito e ela nem passou pela mão dela. Portanto, ela não teve responsabilidade nesses fatos. Nesse parecer isso, mas há outros também favoráveis, como há aqueles que não são favoráveis. O fato é que nessa discrepância, né, além do argumento daqueles juristas que assinam o pedido de impeachment, foi assim, a minha pergunta não é sobre um parecer em especial, é que no conjunto, no bojo de acusação e defesa e a pressão política que existe, né, da oposição à presidente, se objetivamente, sem entrar o seu desejo pessoal, que todo mundo sabe qual é, o senhor acredita na possibilidade dela escapar do impeachment? É essa a pergunta. Acredito, mas quando eu falei dos pareceres, Maria Lídia, eu quis dizer que órgãos técnicos do Estado brasileiro estão dizendo, depois de fazerem a averiguação das contas, que não há crime. O Ministério Público Federal é um órgão de acusação e ele absolveu. Portanto, o impeachment só pode existir quando há crime. Em segundo lugar, os senadores também estarão diante desse julgamento. Ontem eu encontrei o senador Cristóvão Buarque. O que me disse o senador Cristóvão Buarque? Ele disse: as conversas estão indo bem, estamos dialogando bastante, o que demonstra que um grupo grande de senadores, porque o Cristóvão votou pela admissibilidade. Mas ele disse que ele estava indeciso. Não, mas ele me disse ontem que as conversas estavam indo bem, esteve com ela. Eles estão redigindo uma carta ao Senado brasileiro para o início de agosto, ela está redigindo. O Requião relata que são 28 senadores conversando sobre esta alternativa. Então, para além do meu desejo, para além do fato que você só pode tirar uma presidente da República eleita se ela tenha praticado o crime e não se configurou o crime, eu acho que ela pode retornar ao cargo. Indicadores. Eu tenho indicadores assim. Agora, a presidente está lutando. Quanto a isso, Dilma Rousseff, ela está se defendendo como pode e eu quero até confirmar se de fato ela vai ao plenário do Senado para fazer a própria defesa. Eu li que ela declarou que ela não quis falar na comissão, que ali era uma comissão, uma parte do que vai decidir, mas ela queria falar com todos, com a casa, com o plenário. E aí a minha indagação é se ela faz bem em ir. E eu pergunto isso por uma razão. A presidente, nos momentos em que ela improvisou, ela mostrou que esse não é o lado forte dela, colocar as ideias em palavras com agilidade e clareza. É temerário que ela vá em defesa própria ao plenário do Senado? Eu não vejo problema. Eu acho que seria bom que ela fosse. Certamente todo o país assistiria e certamente ela vai colocar o que está sendo feito.
não é? Quer dizer, na minha opinião, um golpe parlamentar. Não é? E ela vai poder explicar para o país, porque diante de tantos crimes que foram cometidos na política, ontem mesmo, Maria Lídia, nós demos um passo para a cassação do Eduardo Cunha, que foi quem presidiu esse processo. Ela não cometeu nenhum crime, então ela não pode ser retirada da presidência da República. Eu acho que se ela for ao Senado, ela poderá explicar para os senadores, mas para a sociedade brasileira, o que está acontecendo. Bom, ela não para de explicar, né? Porque ela tem falado bastante, mas, olha, ela tem viajado, ela tem feito declarações, reiterando a convicção essa que o senhor acabou de dizer. Mas o espaço que ela tem tido na mídia é bem menor agora. Se ela for ao Senado, ela terá todo o país assistindo. Maior. Eu acho que seria uma boa oportunidade. Se eventualmente acontecer, de fato, a reversão do processo de impeachment e Dilma voltar, ela mesma já admitiu a convocação de eleição para presidente já. A minha indagação. Voltar para quê? Se ela quer voltar, convocar eleição para sair em seguida. Tem aí uma contradição? Olha, Maria Lídia, eu acho que o compromisso não é de convocar uma eleição. O compromisso é de convocar um plebiscito para que a população brasileira diga se tem que convocar ou não uma eleição. Em segundo lugar, é fundamental não permitir a retirada de direitos do povo brasileiro. Quaisquer direitos que tenham que ser modificados têm que ser negociados. Então, uma volta dela pode representar um contexto de negociação e de diálogo em torno de questões nacionais. Isso é muito importante. E eu acho que ela tem que presidir uma grande refundação da democracia brasileira, convocar o Brasil para uma reforma política, que é essa questão central que nós estamos a dever ao país. Agora, uma outra questão. O senhor mencionou agora há pouco Eduardo Cunha, né, que o PT não pode nem ouvir falar nesse nome, né? Mas o senhor falou nele agora. Ele, depois da derrota na Comissão de Constituição e Justiça, ele recentemente teve 2 derrotas, essa pessoal, e não elegeu o nome que ele queria e pretendia para a presidência da Câmara. Dá para dizer que Eduardo Cunha está moribundo, com os dias contados para a cassação do mandato dele? Está. Ele deve ser cassado no começo de agosto. É esse o ânimo? Esse é o ânimo que tem na Câmara. A maioria, os aliados dele já o abandonaram. Ontem já não tinha mais gente para defendê-lo, tanto que ele perdeu a votação de 40 a 12, 40 a 11, mais ou menos. E eu acho que agora o plenário da Câmara deve cassá-lo. Ele presidiu a pior fase do Congresso brasileiro. O PT se uniu ao PSDB, ao DEM, ao PPS, né? Vocês são adversários políticos históricos, mas agora na eleição do Rodrigo Maia, para impedir que no segundo turno fosse eleito o candidato do Eduardo Cunha? Olha, nós fizemos 2 movimentos. O primeiro movimento foi de primeiro turno. Não, o segundo turno que eu quero saber. Ali vocês se uniram ao PSDB? Se você me permitir aproveitar o tempo para dizer que no primeiro turno nós buscamos um candidato que votou contra o impeachment, que era anti-Eduardo Cunha e que queria garantir os direitos. Nós não conseguimos levar para o segundo turno. E no segundo turno, uma parte da bancada não foi votar, inclusive eu, e uma parte da bancada entendeu que tinha que votar numa candidatura anti-Eduardo Cunha. E por isso votou numa candidatura que permitisse uma derrota, passar essa página para frente. Saiu a pesquisa sobre a sucessão municipal e Fernando Haddad não está bem colocado, mesmo com os feitos que ele tem divulgado, tem mostrado. A indagação é, Fernando Haddad está sendo vítima da crise que abateu sobre o PT e Dilma Rousseff? Acho que é o momento, essa pesquisa reflete o momento. E também um ambiente muito contaminado em relação à política. Mas eu acho que quando iniciar o processo eleitoral, que ele puder mostrar que o trabalhador ganha 1 hora por dia no transporte público, pelos corredores, puder mostrar
que ele conseguiu criar 100 mil vagas de creche, conseguiu mostrar que ele criou 3 hospitais na cidade, e iluminação de LED, ciclovias, Wi-Fi nas praças, coleta seletiva, eu acho que muda o ambiente. O cidadão paulistano vai entender que é bom ter um prefeito como ele, honesto e que tem feito muitas coisas pela cidade. É interessante ver que o senhor, não obstante circunstâncias bem adversas, permanece otimista. E Muito você me chama obrigada, sempre assim. uma boa noite. Obrigado. Gamberini.